Para já um debate nesta edição especial com António Mendonça Mendes, dirigente do PS, Pedro Pinto, deputado do Chega, e José Eduardo Martins, do PSD. Muito boa noite aos três, sejam muito bem-vindos. José Eduardo Martins, começo por si e por Luís Montenegro, que deve voltar ainda esta noite a Belém para ser indigitado. A mensagem que deixou esta tarde foi contida perante as expectativas? Foi contida? Não, foi... Contida foi, mas essa contenção é a contenção própria de um estadista num momento tão delicado como este é. Nós tivemos uma campanha eleitoral que quase só falou de governabilidade e que traçou, aliás, um conjunto de linhas claríssimas que agora estão a ser cumpridas. No mais, o que eu acho que o Luís Montenegro precisava de fazer é o que tem feito, é ignorar as patetices das listas de ministros que para aí andam, das especulações dos jornais, de tudo o resto. São especulações. O José Eduardo Martins tem sido apontado como um nome forte para o Ministério do Ambiente. Patrícia, não há disponibilidade para isso? Mas isso é uma coisa... Mas foi contactado ou não? Não, claro que não. E quem me... Não fui. E tem disponibilidade para ajudar este Executivo? Eu não lhe devia responder assim, mas depois fica no ar aquela coisa que estou à espera que alguém me telefone e não tenho, essa não é a questão, isso não é importante de todo. O que é importante é que hoje à noite quem ganhou as eleições, voltamos a essa coisa boa de que quem ganhou as eleições vai, independentemente de não ter uma maioria parlamentar, formar governo. Isso é o que tinha sido a tradição na nossa democracia, foi interrompida há 8 anos pelo Partido Socialista, não vale a pena voltar a tentar tirar muito leite das pedras, teve consequências várias, muitas das quais se materializaram nestas eleições, mas pelo menos há o regresso dessa normalidade, um princípio de confiança estabelecido com os eleitores, alguém que disse que ia governar em maioria relativa perante as dificuldades de não ter um resultado eleitoral extraordinário como gostava de ter tido, como eu gostava que tivesse, não teve. Foi um resultado que basicamente repete o resultado eleitoral, quer dizer, a nós não nos serve de consolo a desgraça dos outros, o mal dos outros é a alegria dos tolos, e não é por o Partido Socialista ter perdido quase metade dos seus votos que... Enfim, mais de um terço, seguramente. Mais de um terço dos seus votos, quando tinha uma maioria absoluta conquistada há 2 anos atrás, não é isso que muda nada. Há uma maioria relativa, eu volto a dizer, esse princípio de confiança foi estabelecido, e sejamos claros, foi estabelecido em relação ao Chega, que teve, porventura, o resultado eleitoral, não vou dizer se é surpreendente ou não é surpreendente, mas é seguramente o resultado eleitoral mais positivo da noite, mas ficou em terceiro e teve, desde o princípio do PSD, a clareza de dizer que não queria fazer governo. O que vai acontecer a partir de agora, veremos. Veremos e já lá iremos. Veremos e já lá iremos também esses cenários. Veremos e temos um bom sinal. Para já, o que houve foi um estadista que se furtou à trica da política para se concentrar naquilo que se deve concentrar, que é quando esta noite for indigitado, rapidamente nomear um governo de que todos possamos ter confiança e já vamos olhar também para esses desafios. António Mendonça Mendes, é certa a saída de Augusto Santos Silva do Parlamento? É uma grande penalização para o PS? Eu acho que, eu lamento profundamente que o professor Augusto Santos Silva não seja reeleito deputado. É uma pessoa que teve uma extraordinária atuação ao longo da vida democrática, foi ministro de várias pastas, serviu o país, foi presidente da Assembleia da República. A democracia é assim. O facto de se perder uma eleição não enfraquece em nada quem a perde. Engrandece. Sabe que eu, sinceramente, acho que nós devemos ter... O respeito pela democracia significa isso mesmo. Significa saber perder, saber ganhar. Evidentemente que lamento a saída do professor Augusto Santos Silva do Parlamento, mas foi assim que foi a escolha. Espera que Augusto Santos Silva faça combate político de outra forma? É evidente que, sabe, que nós no PS... Em que lugar? Nós no PS estamos muito tranquilos, porque evidentemente gostaríamos de ter ganho as eleições. Não ganhamos as eleições, vamos assumir um lugar que é igualmente digno, que é o lugar de liderar a oposição. E nós lideramos a oposição, quer no Parlamento, quer através das estruturas do PS. Há vários palcos de intervenção e o professor Augusto Santos Silva continuará seguramente a dar esse contributo. E nesses palcos de intervenção gostava de ver Augusto Santos Silva na Presidência da República? Não vou falar sobre a Presidência da República, estamos ainda longe, mas tenho opinião sobre essa matéria porque, aliás, posso dizer
que acho que o último ano mostrou-me como é mesmo muito importante ter na Presidência da República alguém que seja previsível e que confira estabilidade ao país. E Augusto Santos Silva é essa pessoa? Não estou a dizer que ao longo do último ano, sim, percebemos perceber a importância de ter na Presidência da República alguém com a estabilidade suficiente para dar a estabilidade ao país. Pedro Pinto, o Chega já passou a ideia de uma vitória com a saída de Augusto Santos Silva do Parlamento. Para o partido é uma espécie de ajuste de contas, é assim que está a ser encarado? Olá, Ana, boa noite também ao António Mendonça Mendes e ao José Eduardo Martins. Não é bem essa ideia. Aquilo que nós sentimos, e nós ficamos muito satisfeitos é com as vitórias do Chega, e não com as derrotas dos outros partidos, como disse muito bem o José Eduardo Martins. Aquilo que nós sentimos é que, por um lado, foi feita a justiça. Nós temos que recordar o que é que Augusto Santos Silva fez como Presidente da Assembleia da República. Foi um péssimo Presidente da Assembleia da República. Prestou um péssimo serviço à democracia. O Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado e deve ter, no mínimo, isenção. E aquilo que ele não teve, desde o primeiro dia que tomou posse como Presidente da Assembleia da República até ao último, foi isenção particularmente contra o grupo parlamentar do Chega. Nunca despiu a camisola do Partido Socialista, interrompeu vários deputados do Chega quando não tinha que o fazer, e eu creio que a cereja no topo do bolo foi quando deputados do Chega foram agredidos numa manifestação e Augusto Santos Silva, como Presidente da Assembleia da República, que era Presidente de todos os deputados, não condenou essas agressões. Portanto, aí ele disse claramente que era Presidente de todos os deputados, menos de uma bancada. Aliás, o tratamento que nós demos a partir daí também foi mesmo esse. Houve pessoas que criticaram esse tratamento que nós fazíamos, mas sentimos naquela altura que Augusto Santos Silva não era nosso Presidente. Não foi nosso Presidente. Portanto, eu agora seria demagógico estar aqui a dizer que é uma grande perda para a democracia, que é uma pena que Augusto Santos Silva não tenha sido eleito. Era demagogia pura. E não farei isso. Acho que Augusto Santos Silva pagou, e por vezes na vida isso acontece, pagou pelo mau Presidente da Assembleia da República que foi. José Eduardo Martins, o que significa esta perda de mandato de Augusto Santos Silva para o Chega? Para o Chega, não sei, dirá o Pedro Pinto. Para mim, o que é que significa? Fiz mal a pergunta, pronto. Então. O que é que significa o facto de Augusto Santos Silva ter perdido este mandato para o Chega? Eu acho que não pode deixar de ter uma leitura. Eu não tenho... Bom, todos nós temos direito... Eu tenho admiração por imensas pessoas de outros partidos e não tenho admiração por outras. E há de acontecer isso com todos, não é? Eu não partilho a admiração do António pelo percurso político de Augusto Santos Silva. Acho que é um homem com a inteligência que tem, poderia ter feito muito melhor do que fez. Várias vezes muito melhor do que fez. Quando foi ministro, nomeadamente, e quando foi o ministro mais palavroso de Sócrates, um ministro que dizia que gostava de malhar na direita, que quis sobressair com sobranceria intelectual, mesmo por causa disso, embora fosse mais a autoestima do que propriamente resultado, e isso agora confirmou-se. Augusto Santos Silva, a Ana estava a perguntar pela candidatura presidencial dele, que, enfim, no mundo normal estaria morta politicamente. E estaria morta politicamente porque ele tentou montar essa candidatura, objetivamente, por muitas diferenças que eu tenho com o Chega, e isso deve ser das pessoas do PSD que mais tem, por muitas diferenças que eu tenho do Chega, é o objetivo que ele tentou fazer, uma campanha presidencial em campanha contra o Chega. Ele tentou impor-se no Partido Socialista, usando o lugar do número 2 do Estado, como candidato a Presidente da República, que é uma coisa que, aliás, metade dos camaradas dele também não queriam. Isso, aliás, é costume no Partido Socialista. Lembra-se quando Jorge Sampaio teve com quase 1 ano e meio de antecedência a dizer: sou eu o candidato a Presidente da República, para que o Partido Socialista não pudesse ter outro. E, portanto, de certa maneira, há aqui não quero dizer que é karma, mas que o Presidente do Parlamento não se consiga fazer eleger deputado depois de ter tido papel interventivo na condução dos trabalhos e saliente que teve nos últimos 2 anos da legislatura, não pode deixar de ter um sinal. E esse sinal é que, de facto, essa soberba não é a maneira de lidar com as ideias de que somos adversários. António Mendonça Mendes, e olhando ainda para sinais que foram dados esta noite, o Luís Montenegro disse que registava com satisfação o sentido de responsabilidade por parte do Partido Socialista, depois da disponibilidade que Pedro Nuno Santos manifestou no dia de ontem. Esta disponibilidade foi de facto um compromisso e o assumir de uma responsabilidade, ou afinal Pedro Nuno Santos não abandonou o taticismo político? Já vê uma coisa. Ser oposição
não é ser contra tudo. Ser oposição é, essencialmente, afirmar uma alternativa que é diferente daquela de quem está no poder. Estar na oposição significa sermos também fiéis àquilo que é o nosso programa eleitoral. É por isso que não podem pedir ao Partido Socialista que tenha qualquer tipo de compromisso com um programa eleitoral que não é o seu programa eleitoral. Portanto, o que não significa que, pontualmente, o PS não possa ter, na Assembleia da República, convergência de votos em relação a propostas de governo ou em relação a propostas de outros partidos. Portanto, o que estamos a assistir é aquilo que é o normal desenrolar do funcionamento da democracia parlamentar. E acho que a demasiada cenarização que nós temos demasiados comentadores, todos os dias estamos a fazer cenários. A campanha eleitoral, em vez de se concentrar na sua maior parte na discussão de propostas, estamos a discutir cenários de governabilidade. Em vez de nos estarmos a concentrar nisso, acho que nos devemos concentrar na política pura e dura. Neste momento o PS, depois do resultado eleitoral que teve, não tem condições para apresentar um governo estável. O Dr. Luís Montenegro considerou, junto do Sr. Presidente da República hoje, que tem condições para dar um governo estável ao país. Onde cada um vai assumir as suas posições. Mas recuperando aí desses cenários, foi Pedro Nuno Santos que o colocou também em cima da mesa, disponibilizou-se para negociar e viabilizar um orçamento retificativo, mas está indisponível para o fazer relativamente a um orçamento do Estado. Fazê-lo já neste momento também não é aqui uma espécie de presente envenenado? Vamos cá uma coisa. Eu não tenho certeza sobre se na última semana e meia aquilo que vamos ouvindo nos jornais é apenas especulação ou são fontes... Não, isto foram palavras de Pedro Nuno Santos. Ou foram declarações de Pedro Nuno Santos à saída de uma audiência eu já vou ao ponto. Ou são fontes que vão colocando e experimentando a opinião pública relativamente a determinada matéria. E, ao longo da última semana, temos percebido que a intenção do novo Primeiro-Ministro poder apresentar, eventualmente, um orçamento retificativo para resolver temas que na campanha eleitoral avançou designadamente das forças de segurança. Aquilo que o secretário-geral do PS disse, manifestou a disponibilidade do PS para que até ao verão possa resolver esses temas de aumentos salariais que são convergentes a várias forças políticas no Parlamento. Eu acho que isto é um exercício correto. Nem percebo o espanto do líder do PSD depois da indigitação. Hoje é o momento do Dr. Luís Montenegro, ou melhor, este é o momento do Dr. Luís Montenegro apresentar ao país o seu governo, as suas prioridades e depois veremos como é que decorrerá a atividade parlamentar. Pedro Pinto, no que diz a respeito a este orçamento retificativo, André Ventura já disse que também o apoiaria, mas considera que Pedro Nuno Santos, com a iniciativa que teve, tentou de alguma forma aqui encolher o papel do Chega? Não, duas coisas. Primeiro, em relação às declarações de André Ventura hoje, em relação ao orçamento retificativo. Nós aprovaremos um orçamento retificativo do PSD caso estejam lá as propostas que nós temos vindo a defender e que defendemos sempre em campanha eleitoral. Há uma coisa que o Chega já conseguiu, e é importante nós percebermos isso e as pessoas lá em casa perceberem isso. O Chega já conseguiu que se metesse, por exemplo, as forças de segurança na esfera do dia. Porque ninguém falava em forças de segurança. O PS foi governo durante 8, 9 anos, e nunca fez nada pelas forças de segurança em Portugal. O PSD já foi governo noutras legislaturas e também nunca fez nada sobre as forças de segurança em Portugal. Ou seja, o Chega já conseguiu que as pessoas falassem das forças de segurança e percebessem que há ali um déficit salarial que é preciso ser colmatado. E isso é uma das partes importantes. Quando falamos de professores, igual. Os professores andavam esquecidos, tivemos um péssimo ministro também da Educação durante esta legislatura, e o que é que fez em relação aos professores? Nada, foi adiante. Agora Pedro Nuno Santos vem dizer que já vai resolver também o problema dos professores e que vai apoiar a AD nessa matéria. Depois os oficiais de justiça... O Chega também se propôs a resolver vários problemas. Mas o Chega desde o seu princípio que sempre diz isso. O Chega não escondeu a ninguém que as forças de segurança são maltratadas em Portugal e que nós estamos ao lado delas. Que os oficiais de justiça em Portugal não recebem os salários dignos e que nós estamos para apoiar os oficiais de justiça. Aliás, é por isso que a justiça também não funciona em Portugal. Nós temos que perceber o que é que a justiça não funciona em Portugal. E tem-se falado muito pouco de justiça nestes últimos tempos. Ou seja, isto para dizer o quê? Se neste orçamento retificativo, que nós não sabemos se vai ser apresentado ou não, porque Luís Montenegro desapareceu no dia 10 de março e apareceu hoje à tarde no Palácio de Belém, portanto, nós não sabemos qual é a ideia dele.
Fala-se muito, há pessoas que dizem uma coisa, já tive vários debates com elementos do PSD, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. O próprio Chega tem feito o mesmo. Não, o Chega não tem feito o mesmo. Em relação ao orçamento retificativo, fomos claros como a água. Primeiro queria integrar o governo, agora já não tem essa exigência. O Chega faz Não é sempre isso, não é verdade. Não é verdade. Mas isso tem uma explicação fácil. Mas querem o quê? Querem que nós estejamos agora todos os dias a dizer a mesma coisa? Se o PSD decidiu... Dizer a mesma coisa todos os dias é coerência. Não, mas não é isso. Heraclitiano. Se me deixarem terminar, uma coisa muito simples. Eu podia estar aqui a dizer que nós queremos um governo de estabilidade, um governo estável, mas isso, os portugueses já perceberam isso. E nós dizemos isso, que nós queremos um governo estável. Como é que dávamos estabilidade ao país? Com um governo de maioria absoluta entre o PSD e o Chega. O PSD não decidiu assim. Não se venham depois queixar no futuro se o governo não tiver estabilidade. Porque é diferente uma estabilidade agora com 78 deputados do PSD mais 50 do Chega do que uma estabilidade com 78 deputados do PSD. Portanto, aí não é um governo estável. Portanto, mas acho que os portugueses já perceberam todos, não vamos estar a voltar ao mesmo assunto. O retificativo é importante. O PSD ainda não decidiu se vai ou não apresentar um retificativo. Era importante que os portugueses fossem esclarecidos em relação a isso. Ou se vai governar com o orçamento do Partido Socialista que o próprio PSD chumbou há poucos meses atrás. Portanto, é importante nós percebermos isso. O retificativo terá o nosso apoio se houver acordo nestas matérias essenciais. O caso das Forças de Segurança, o suplemento de missão, como já falámos, o caso dos professores, o caso dos oficiais de justiça, o caso dos médicos. Ou seja, se esse orçamento retificativo tiver todas estas valências para estas pessoas, nós, obviamente, temos que votar a favor. José Eduardo, mas isso nunca dissemos o contrário. José Eduardo, com esta disponibilidade toda por parte do Chega... E do PS? E do PS também. Depois o PSD-AD não se poderá queixar daqui adiante? A AD vai ter que viver por si, ser responsável por si e executar o seu programa. Queixar-se, ninguém se queixa. E deve aceder, nomeadamente, a estas prioridades que foram enumeradas aqui pelo Chega? Deixe-me dizer uma coisa. Eu li os programas todos e tenho bem noção de que há áreas comuns entre vários programas e há áreas que são absolutamente immiscíveis e por isso é que não dão em coligações de governo. Há áreas comuns. O orçamento retificativo não é um problema. Porquê? Porque como eu tentei dizer, não é que ninguém se lembra disso, mas como eu tentei dizer na quinta-feira passada, basicamente, em tempo de campanha eleitoral, e eu tenho alguma preocupação com isto, porque eu não estou necessariamente de acordo com o que o meu partido e os vossos respectivos partidos propuseram, por exemplo, na recuperação integral do tempo dos professores. Isso a mim preocupa-me. No entanto, é uma promessa do PSD, do Chega e do PS. Como é que é possível cumprir essa promessa, se ela é uma urgência, sem fazer um orçamento retificativo que expanda a despesa nessa matéria? Não é possível. Logo, estamos todos de acordo na equiparação do subsídio de risco das forças militares. Como é que é possível, se for um orçamento retificativo também para fazer isso, votar contra? E, portanto, eu acho que, no fundo, toda a gente está a antecipar a lógica política de que o primeiro instrumento que aí virá, se é para cumprir promessas eleitorais que todos fizeram, ninguém pode manter a coerência política de dele sair. Mas depois os programas são radicalmente diferentes entre si. O do PS não é isso que está em questão, porque não houve nenhuma sugestão de que se governasse em conjunto. Portanto, não me vou dedicar ao trabalho de marcar as diferenças, que seriam muitas. Mas em relação ao Chega, Pedro, há várias. Sr. Deputado Pedro Pinto. Nós somos... Eu vou deixar de fora, porque nós temos pouco tempo aquela característica do PSD, sendo um partido humanista, não poder, na maior parte das vossas propostas para a justiça, acompanhar boa parte do que lá está dito e no tema da igualdade essencial entre cidadãos, sejam eles de que origem, credo, religião ou origem forem, nós nunca poderíamos estar no mesmo barco. Mas não é por aí que eu vou pegar. Há uma coisa que eu acho que neste momento nos dividiria essencialmente. Eu vou com certeza. Mas há uma coisa que eu acho que sabe que neste momento nos dividiria irremediavelmente. Para lá da maior parte das propostas do Chega não poderem ser acompanhadas nas contas que nós fazemos do aumento de despesa por um partido responsável que não quer ir para a bancarrota, o tema principal, do meu ponto de vista, é mesmo este. Nós voltamos pelo menos à Guerra Fria. Pelo menos à Guerra Fria. E se o Partido Socialista não se importa de se aliar com movimentos e forças políticas que acabam por estar no trend do nacionalismo multipolar que o Sr. Putin defende, isso para nós é impossível. Impossível. Nós não fazemos de conta que o PCP é uma coisa que não tem importância nenhuma para a NATO, que a NATO não tem importância nenhuma e que a União Europeia não tem importância nenhuma. Ora, eu conheço todos os pontos
do programa do PSD. Conheço das 176 páginas, tirando as 34 de fotografias, conheço todas as outras das propostas, sabe? Há capítulos que eu, aliás, gostava de discutir com muito tempo. Mas este da União Europeia diz assim uma coisa a começar. A primeira proposta diz: a nossa integração na União Europeia é vital. Bravo, estamos todos de acordo. Mas depois, as 15 medidas seguintes podiam ser subscritas pelo Sr. Orbán ou pelo Sr. Salvini. E nisso o PSD não pode alinhar. Um governo desses trairia não só a confiança da maneira como nos apresentamos às eleições, e a confiança é o primeiro ativo da credibilidade. E se esse tipo de medidas mais polémicas forem abandonadas? Bom, mas isso não pode esperar que a minha expectativa em relação ao Chega é que ele vá acomodando o seu programa até poder governar, porque eu tenho que acreditar que boa parte destas coisas são convicções. Se há essa disponibilidade para fazer cair aqui medidas polémicas. Parece-me importante. Isso também já foi dito em relação a outras medidas polémicas que nós tínhamos. Caso da química, caso da castração química, caso da prisão perpétua, que eram medidas que nós percebemos que há diversas sensibilidades dentro do PSD, e nós dissemos que abdicaríamos delas para chegar a um acordo, para dar estabilidade ao país. Há mais linhas mas isso já falámos. Isso é uma conversa que nós já falámos. A mim o que me deixa preocupado não é esta conversa do José Eduardo Martins, mas é a conversa de diversos dirigentes do PSD, inclusive há pouco Paulo Rangel. E Paulo Rangel diz que o PSD vai falar e está disponível para falar com todas as forças políticas do Parlamento. Olha, o Chega não está disponível para negociar nada para um governo, por exemplo, com o PCP. Com o PCP não estamos disponíveis a negociar nada, porque é um partido que é anti-NATO, é anti-União Europeia, portanto nós com o PCP não estamos disponíveis para negociar nada. E já está alinhado com o pensamento do José preocupado. Não, com o José Eduardo Martins sim, mas com os dirigentes do PSD, aquilo que eles têm falado nos últimos dias, não tem sido isso. Estão disponíveis para falar com todos. Estão disponíveis para falar com o LIVRE. Onde o LIVRE só fala de ideologia de género, que mete transexuais nas escolas com as crianças. Espetáculos desses. Bom, nós não estamos alinhados, nem podemos falar com o LIVRE. Se o PSD tem essa abertura toda, quer dizer, com o Chega não querem falar, mas depois querem falar com o LIVRE, querem falar com o PCP, querem falar com o Bloco de Esquerda, olha, para isso não contem. Com esses partidos nós não falamos de certeza. Agora, se quisermos falar para dar estabilidade, para termos um governo forte e falar com o PSD, estamos totalmente abertos a essas conversas, e até com o CDS, estamos totalmente abertos a essas conversas. Agora, com os partidos da extrema-esquerda, isso não contem connosco. Há pesos e medidas diferentes? José Eduardo Martins. Não me esqueci de sempre. De quem? Já lá irei. De quem? Do Paulo Rangel? Não foi só Paulo Rangel, foram uma série de dirigentes do PSD. Sim, eu efetivamente, quer dizer, isso não me interessa muito, não acho com franqueza. Acho que isso é só a manifestação do sentimento democrático que devemos ouvir todos e todos, aliás, até na justa medida da representação que têm, porque a democracia é mesmo isso. Mas eu, de facto, não consigo, também conheço o programa do Bloco de Esquerda, o do PC varia pouco, confesso que não li o último, mas também não consigo perceber quais seriam os pontos de convergência entre o PSD, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Eu deixaria isso para o Partido Socialista. António Mendonça Mendes, mas pontos de convergência do Partido Socialista com a AD, existem alguns que depois acabam por distanciar-se daquele que pode ser a defesa das esquerdas. Eu acho que não vale a pena estarmos a bater nesse ponto. Nos últimos 8 anos, ninguém exigiu, nem o PS, exigiu ao PSD que lhe aprovasse orçamentos. Portanto, isso não aconteceu. E não aconteceu, precisamente, porque os orçamentos... Porque tinha uma maioria absoluta e não precisava de nada. Quem se propõe a governar tem que saber se tem ou não condições de aplicar o seu programa. Porque aquilo que me parece que é normal em política é que, quando nós vamos a eleições, vamos com um programa e nós vamos para o governo, não é para ir para o governo por ir para o governo, é para aplicar o programa que apresentamos. E, portanto, se um partido considera que tem capacidade de executar o programa que propôs aos eleitores, governa. Portanto, o PS não tem essas condições para o fazer. Quando teve condições nos últimos 8 anos, fê-lo por 3 vezes. Tem uma disponibilidade já assumida pelo líder do Partido Socialista. O PS não tem o sentido de responsabilidade agora. Tem o sentido de responsabilidade há 50 anos. Nunca faltou ao país. Agora, aquilo que não podem pedir ao PS é que aprove medidas que são contra aquilo que propôs aos eleitores e que foi sancionado por 1,8 milhões de eleitores. Portanto, o programa da AD tem subjacente diferenças muito grandes relativamente àquilo que é a visão do PS.
quer do ponto de vista da política financeira, quer do ponto de vista da forma como olha para o Serviço Nacional de Saúde, quer para outras dimensões. E é normal afirmar essas diferenças. E, portanto, aquilo que devem esperar do PS é que o PS seja coerente com aquilo que sempre tem defendido. E, portanto, o PS adotará sempre uma postura correta nas instituições, bem, e perante as propostas avaliará e votará em conformidade. Agora, o que não podem exigir é que seja normal, que seja o PS a sustentar um governo em relação ao qual discorda do seu programa. José Eduardo, mas é disso que se trata, de uma muleta por parte do Partido Socialista? Não, não é disso que se trata. Em primeiro lugar, eu registro uma coisa que já tem vindo a acontecer, que acontece desde as eleições dos Açores e que é uma mudança radical no PS a propósito da coerência. O Partido Socialista, como vários outros partidos e várias pessoas do PSD, entendiam que havia um conjunto de princípios e de valores do Chega que eram o essencial a combater nestes 50 anos do 25 de Abril, nestas eleições. António, deixa-me acabar. Que essa era uma linha vermelha. Assim que o Partido Socialista perdeu as eleições, esse tema desapareceu da cabeça do Partido Socialista. Eu não estou a dizer se é bem, se é mal, estou a constatar. Desapareceu. A vossa convicção na barreira democrática que queriam erguer perante o Chega, que tantas vezes arvoraram, desapareceu. Agora do que estamos a falar é de dois programas adversariais do centro moderado. É verdade, eles são. Um é o programa do PSD, outro é o programa do PS, e nas discussões que nós tivemos aqui no debate, percebemos, por exemplo, que a ousadia de redução da carga fiscal do Partido Social Democrata, da AD, é muito maior que a do Partido Socialista, que até apresentou um cenário mais conservador, que a vontade estranha até e trocada nos cânones da política de não descer os impostos indiretos que atingem a todos, foi do Partido Socialista. Portanto, apesar dessas confusões, são obviamente programas diferentes, nenhum problema que sejam adversariais, e é mesmo essa rotatividade que é a glória da democracia que o António falava há pouco e que devemos experimentar. Esta é a hora do programa do PSD. Agora, dizer por conveniência e tática política que dois programas do centro moderado, quando um dos partidos identificava antes essencialmente uma linha vermelha de uma barreira de princípios, essa barreira de princípios veio uma onda e era de areia. António, é conveniência e estratégia. O que está em questão é ver quem é que... José Eduardo Martins, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Calma que já leio. Eu acho que é muito importante que no próximo ciclo consigamos ver estas coisas com bastante serenidade. Não há, relativamente ao PS, o Chega não é um problema do PS. O Chega é na sua origem, uma dissolução do PSD. Agora, o Chega, eu acho que isso deve ser ofensivo para pessoas como Pedro Pinto. Agora estou eu a falar. Desculpe. O Chega fez aquilo que todos no PS dissemos relativamente ao governo dos Açores. Viabilizou o programa de governo do PSD nos Açores. E o que fará o PS para evitar isso? Foi sempre o PSD que, sempre que precisou do Chega, esteve com o Chega. Ouça, estão no vosso direito. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Eu só precisava relativamente ao PS, que o Chega não é um problema do PS. Não é um problema do PS. O Chega não é um problema do PS. O Chega é uma coisa que existe no sistema político e em relação ao qual seguramente que teremos, pela via das ideias, a oportunidade de combater. E nós, José Eduardo Martins, nós no PS, em nenhuma circunstância, nos apoiámos no Chega para o que quer que fosse. Eu até lhe vou dizer, do ponto de vista pessoal, quando eu exerci responsabilidades distritais em Setúbal, aprovámos uma orientação de que em nenhuma Câmara em que o Chega era decisivo para poder governar, o PS ia obstaculizar quer a governação do PCP, quer o contrário seria também. E, portanto, vamos cá ver uma coisa com clareza. Aquilo, repara, os nossos processos são muito distintos. Nós já dissemos que não queríamos rigorosamente nada
com o Chega e não queremos negociar com o Chega, nós rigorosamente nada. Felizmente com o rigorosamente, ainda bem. Pedro Pinto, já percebemos que o Chega não é um problema do Partido Socialista. O Chega é um partido confiável ou que vai tentar negociar tudo por tudo na base da chantagem? Olha, o Chega é um partido confiável que teve mais de 1.100.000 pessoas, agora com estes resultados da imigração, não sei a quando é que vamos chegar, mas talvez 1.200.000 pessoas. Portanto, é um partido, falta ainda apurar os dois consulados. Sim, é um partido confiável, obviamente que é um partido confiável. É um partido do espectro democrático, obviamente que é. E por muito que o Partido Socialista tente fazer sempre esta linha vermelha que o António Mendonça Mendes fez agora, não lhe correu bem. Eu acho que ninguém percebeu ainda o que aconteceu nas eleições do dia 10 de março. Aconteceu que houve uma força que a grande maioria estava na abstenção e que decidiram assim, vamos votar. Porque não acreditavam já nas políticas do PS e do PSD. Já não acreditavam nestes dois partidos políticos. E sentiram que no Chega podem ter uma diferença. E nós estamos cá realmente para fazer a diferença. Portanto, não nos peçam, e é isso que temos dito sempre ao PSD, não nos peçam para quando chegarmos a outubro ou novembro assinarmos o Orçamento de Estado de cruz. Não nos peçam isso. Porque nós temos de ter as nossas medidas, temos de ter uma conversa com o PSD. O sentido de responsabilidade também. O sentido de responsabilidade, claro, mas isso... Isso não será mais forte? Ana, se houve partido que teve mais sentido de responsabilidade pela estabilidade, fomos nós desde o dia 10 de março. Somos nós que dizemos assim, nós queremos conversar. Uma frase. Nós estamos cá, então isso não é responsabilidade, então é o quê? Uma frase rápida, até porque eu partilho bastante com o José Eduardo Martins o amor pela democracia e pela preservação do sistema democrático, e cá estaremos para o fazer. Se o PSD tivesse mesmo uma linha vermelha relativamente ao Chega, então teria que ter ignorado por completo a representação parlamentar do Chega e olhado para os dois blocos que restavam democráticos e sobre quem é que tinha mais deputados. E não foi isso que aconteceu. Não estou a dizer... Agora é que precisávamos ter muito mais tempo para este debate. Eu posso responder a uma pessoa que acabou de estar a clamar pela execução dos programas rotativos da democracia e não acha bem que alguém queira ser governo. Não, mas repare, tem todo o direito a ser. O que não pode, Zé Eduardo Martins, é achar, como o PS não achou ao longo dos anos... É um exercício de coerência em relação a essa linha vermelha que vocês não foram capazes de... Eu peço desculpa, desde quando é que um governo minoritário do PS foi suportado pelo PSD? Mas foi pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Infelizmente temos mesmo que fechar. António Mendonça Mendes, Pedro Pinto, José Eduardo Martins. Muito obrigado aos três pela presença nesta edição especial.